Durante a ditadura de Getúlio Vargas, algumas vezes o Supremo Tribunal Federal se viu impedido de tomar decisões que garantissem os direitos fundamentais. Um dos casos emblemáticos desse período foi a expulsão da alemã Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, da Aliança Nacional Libertadora. Os detalhes você acompanha agora na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. Se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Então ela sempre manteve essa firmeza, essa posição, e isso levou a que a Gestapo e as autoridades alemãs fossem totalmente intolerantes, cada vez a castigassem mais. Ela levou vários anos, finais da vida dela, em campo de concentração, né? E foi, afinal, assassinada numa câmara de gás. Assassinada aos 34 anos pelo nazismo. Este foi o destino de Olga Benário Prestes, militante comunista alemã, depois de ser expulsa do Brasil durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Olga Benário era uma judia alemã que foi mandada para o Brasil pela Internacional Comunista para ajudar Luiz Carlos Prestes a liderar o movimento comunista no Brasil. Ambos se casam e quando, nesse contexto do Estado Novo, ela é apreendida pelas forças repressivas do governo, inclusive estando grávida, ela é extraditada à Alemanha, foi entregue à Alemanha nazista. Lá ela acaba morrendo num campo de concentração. Essa foi a maneira encontrada por Getúlio Vargas de torturá-lo, porque tortura física, como foram submetidos outros prisioneiros da época, isso seria muito negativo para o governo brasileiro na arena internacional. Então, isso que o meu pai dizia, a forma que o governo brasileiro, mais especificamente Getúlio Vargas, encontrou de submetê-lo à tortura foi uma tortura psicológica, a extradição da minha mãe, naquelas condições, de uma Alemanha nazista. Olga Benário chegou ao Brasil em 1934 para ajudar Luiz Carlos Prestes, militante do Partido Aliança Nacional Libertadora, em uma viagem política pelo país. O casal acabou preso 2 anos depois, durante a Intentona Comunista, movimento que planejava a derrubada do governo Vargas. E abriu-se um inquérito para apreciação da eventual expulsão, extradição ou deportação da Olga Benário. Pois bem, preferiram a expulsão. Não tinha motivo. Legal, não tinha. Que é uma mulher que não tem culpa nenhuma formada, ela não tinha culpa formada. E, além do mais, uma mulher grávida, mãe de um filho brasileiro, que, pela Constituição, ela tinha direito a permanecer no Brasil. O julgamento da extradição de Olga Benário ocorreu no Supremo Tribunal Federal, à época com sede no Rio de Janeiro. A defesa da militante entrou com pedido de habeas corpus no STF para evitar a expulsão. Olga estava grávida de uma criança brasileira. O habeas corpus protocolado no STF não pedia a soltura de Olga Benário. Pretendia apenas evitar a expulsão dela do país, que já havia sido determinada pelo Ministério da Justiça. Mas o ministro Bento de Faria, relator na corte, considerou que o caso não poderia ser analisado, porque um decreto assinado por Vargas em março de 1936 estendia o estado de sítio e, de acordo com a Constituição de 1934, essa condição suspendia a garantia constitucional do habeas corpus. Por maioria, os ministros decidiram então não julgar o pedido. A responsabilidade principal, é preciso que se diga, era do então presidente da República, isso ainda foi antes do Estado Novo, ele era presidente eleito pela Assembleia Constituinte de 1984, e Getúlio Vargas. Ele foi o principal responsável. Ele assinou o decreto da extradição. Se ele quisesse, ele não tinha extraditado. Com a decisão, Olga Benário foi deportada para a Alemanha nazista.
Anita Leocádia Prestes, que hoje conta a história da mãe, nasceu dentro da prisão. Anita só foi entregue pelas autoridades à avó paterna por pressão internacional, devido à popularidade da militância de Olga em diversos países. É muito interessante a gente ver a quantidade de cartas, de mensagens que chegavam, né, dirigidas muito ao próprio Hitler e às autoridades alemãs, exigindo melhores condições, exigindo libertação, etc. E foi essa pressão internacional que, afinal, levou a Gestapo a me entregar a minha avó paterna. Olga Benário foi morta em uma câmara de gás em abril de 1942. A família só teve a confirmação da morte com o fim da Segunda Guerra Mundial.